Nessa aula a gente vai falar sobre a representação da figura humana na história da arte. Como é um assunto um pouco extenso, eu vou dividir em duas partes. Hoje a gente vai começar e na próxima aula a gente vai concluir, tá? Então, os primeiros registros que a gente tem de representação humana é lá na pré-história, né? É onde surgiu os primeiros registros, né? Então, é da arte rupestre. O que é arte rupestre? Esses desenhos que eram feitos em cavernas na época, né? E o que era representado, além do homem, né? A representação do homem. Era representado muita atividade que eles faziam na época, que era a caça. Então tem muito desenho de caça. Outra peça também muito importante nesse mesmo período da pré-história é a Vênus de Willendorf. Essa figura, essa representação humana, né? Ela foi encontrada na Áustria, na cidade de Willendorf. Ela é uma estátua, ela é pequenininha, ela tem 11 centímetros mais ou menos, né? A gente pode ver que é uma mulher, uma representação de uma mulher, né? Por causa dos seios, e dá pra ver que ela tem um porte grande, largo, né? A barriga larga, os seios fartos. O braço, a gente pode ver que aqui tem o braço dela e o braço é muito pequenininho. Então, o que os historiadores, né, os arqueólogos acreditavam? Que essa representação era uma representação da fertilidade, né, da mulher poder gerar um filho, né. Naquela época, né, da pré-história, era muito difícil uma mulher conseguir aguentar uma gestação, né. A gente a expectativa de vida lá era muito curta, então acredita-se que eles viviam em torno de até 30 anos, 35 anos, não muito tempo. Então, para uma mulher conseguir aguentar uma gravidez, uma gestação, era muito difícil. Então, eles acreditam que essa estátua, ela simbolizava a fertilidade e ela era como se fosse um amuleto, né? Faziam parte de rituais, de fertilidade, enfim. É uma peça bem importante na arte, simboliza essa época. Outra representação muito importante da figura do homem foi lá no Egito Antigo, né? O Egito foi muito importante, não só na arte, quanto em outros, né? Na matemática, enfim. Mas na arte ele foi muito ligado à religião, então tudo que era representado, tanto os monumentos, as estátuas, as pinturas, era muito ligado à religião, né? Então, geralmente o homem, ele era representado pela lei da frontalidade. O que é essa lei da frontalidade? Geralmente o tronco deles era representado de frente e os olhos de frente. E o resto era tudo de lado, então as mãos eram de lado, né? Os pés eram de lado e a cabeça também era de lado. Então a gente pode ver que geralmente todos os desenhos eram feitos assim. Tinha uma hierarquia também, que o faraó sempre era representado maior que os outros, né? Porque ele era a autoridade do Egito, então ele era superior a todo mundo. Então ele era sempre representado maior e os sacerdotes, enfim, os outros era inferior ao faraó. Mas todos eles tinham essa lei da frontalidade representado. Agora, indo um pouco lá para a Grécia Antiga, a gente tem muito sobre aquelas esculturas gregas, né? Geralmente eram esculturas que eles representavam o homem numa perfeição, então era tudo certinho. No Egito saía da realidade, né? Que era um pouco de lado, um pouco de frente. Já na Grécia era ao contrário, era tudo muito, muito realista, muito real, muito perfeito. O homem era um modelo de perfeição. Então, com base nessa busca pela perfeição, né, grega,
havia um escultor chamado Policleto. Ele fez o canone. O que é canone? Canone quer dizer regra. Então, ele aplicou uma regra para fazer todas as esculturas, todas as representações. A mais famosa desse canone é a regra de 8 cabeças. Então, ele fazia a representação do corpo humano com a proporção do tamanho da cabeça. Então, aqui, ó, vamos ver isso aqui. Então, aqui a gente pode ver que o corpo, ele era dividido em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E cada medidinha dessa era o tamanho igual da cabeça. Então, ele fez essa regra. Então, para não ficar, às vezes, para esculpir, fazer uma escultura com a cabeça maior do que o corpo, ou o corpo de um tamanho e a cabeça de outro, então ele fez essa medidinha, que é conhecida até hoje. Vários desenhistas e várias pessoas, artistas, que fazem representação do corpo, eles usam essa medida de 8 cabeças lá da Grécia Antiga. Então, foi um marco também muito importante na história da representação. Então, na próxima aula eu vou continuar para a gente concluir, né, falando do Renascimento, moderno, até os dias de hoje, como é que é essa representação do corpo, tá? Eu deixei um formulário com algumas perguntinhas sobre essa aula, tá? E é isso.